Olá pessoal, a gente vai começar a estudar agora a trigonometria em um triângulo qualquer. Para tanto, a gente vai utilizar as razões que nós já conhecemos, seno, cosseno e tangente. Claro que essas razões têm fundamento lá no triângulo retângulo, a gente já viu isso, a gente já fez várias aplicações, e nós vamos estender, nós vamos utilizar esses conhecimentos, essas razões, para trabalhar num triângulo qualquer, tudo bem? Daí, então, dessas relações que a gente vai ver no triângulo qualquer, nasceu a lei dos senos. Poderia até fazer uma demonstração, como é que chegou-se nesta lei, mas infelizmente aqui não vai dar para fazer isso. Pode-se fazer em outro momento, em outra oportunidade. O objetivo do estudo agora não é fazer isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou enunciar a lei, que é as relações que existem, né? Ela mostra para mim as relações que existem entre as medidas dos lados de um triângulo qualquer e os seus ângulos. Então, esta lei vai ser apenas enunciada. Deixa eu ver como que ela é entendida, como que ela é compreendida, e depois nós vamos utilizar isso daí na resolução de problemas. Porém, antes de enunciar a lei e escrever ela simbolicamente, eu vou fazer algumas considerações com vocês, tá? Deixa eu pegar essa parte aqui, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de circunferência, tá? A gente sabe o que é uma circunferência. Falou em circunferência, já vem na mente da gente a figura, concorda? Mas tem um detalhezinho que eu gostaria de reforçar com vocês, de recordar e de reforçar. Bem, o que é uma circunferência? Circunferência é uma figura formada por um conjunto de pontos que possui a mesma distância de um ponto chamado centro. O que significa isso? Então, vamos lá. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que esta figura aqui é uma circunferência? Não pode porque ficou feia a minha circunferência, mas faz de conta que é uma circunferência, tá? Ok, mas posso afirmar que é uma circunferência? Posso, desde que exista um ponto aqui no centro e que esse ponto está à mesma distância de qualquer ponto desta linha aqui que eu considerar. Então, se eu pegar esse ponto aqui e medir a distância desse ponto, que se chama centro, até aqui, se essa medida for a mesma que essa, peguei um ponto aqui, se for a mesma que essa, se for a mesma que essa, ou seja, então se eu tenho um conjunto de pontos forma circunferência, que está à mesma distância de um ponto chamado centro, então esse conjunto de pontos forma uma circunferência. E esse ponto aqui nós chamamos de centro, e que geralmente o chamamos de O, que é o centro da circunferência. Ou um C, se você quiser, ok? Bom, então, por exemplo, se eu tivesse uma figura mais ou menos assim, vou pegar aqui um ponto aqui. Será que isto é uma circunferência? Bom, se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de O, eu vou chamar esse ponto aqui de P. Será que a distância entre O e P é a mesma distância entre O e esse aqui, que eu vou chamar de Q, por exemplo? Visivelmente não. Então, se isto não acontecer, então eu não posso dizer que esta linha aqui, esse contorno aqui, forma uma circunferência, porque essa distância aqui não é igual a essa distância aqui. Ok. Aí se eu tenho, por exemplo, uma figura assim, que aparentemente parece uma circunferência. Bom, então eu já sei que tem um centro, que é aquele ponto de onde cada ponto da circunferência se distancia. Se eu pegar um ponto aqui, eu posso dizer que esse ponto aqui é o centro da minha circunferência? Esse daqui? Ele é o centro? Eu vou considerar que isso aqui já é uma circunferência. Mas esse ponto aqui seria o centro? Não, não seria o centro, né? Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, esse ponto da circunferência e pegar esse ponto da circunferência, observe que a distância entre esse daqui e esse não é a mesma distância entre esse e esse. Então, isso aqui eu não posso considerar como centro.
Então, centro é aquele ponto, aquele lugar geométrico que tem a mesma distância de qualquer ponto da circunferência que eu pegar. Tudo bem? Eu vou pegar aqui uma circunferência, faz de conta que isso aqui é uma circunferência, um pouquinho melhor agora. Então, eu vou dizer que esse aqui é o meu ponto, então aqui é meu ponto O. Significa que qualquer ponto da minha circunferência que eu pegar agora, a distância entre esse ponto e esse vai ser sempre a mesma, né? Distância entre esse e esse aqui também vai ser igual à distância entre esse e esse. E essa distância aqui, onde eu queria chegar, nós chamamos de raio, ok? Então, se eu chamar esse ponto de O, que é o centro, esse ponto aqui de P, então a distância ou a medida do segmento OP, ou esse segmento OP, né, nós chamamos de raio, é o raio da circunferência. O que é raio da circunferência? É um segmento que vai do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, ok? Então, se eu pegar um ponto Q aqui, posso dizer que isso aqui também é o raio? Claro, se isto é uma circunferência, isso aqui é o centro, isso aqui também é o raio. Se eu pegar aqui um ponto PQRS, pegar esse ponto aqui, posso dizer que isso aqui também é um raio? Claro. Olha, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. E a distância que vai de S até P? Ó? S é um ponto da circunferência. P é um ponto da circunferência. Vou pegar aqui uma outra circunferência, ó, ok? Deixa eu pegar aqui outra circunferência. E vou passar agora um segmento que vai de um ponto da circunferência até outro, mas o segmento que liga os dois passa pelo centro. Ó. Vou chamar esse aqui de ponto P e esse aqui de ponto Q. Vocês concordam que se esse aqui for meu centro, aqui vai ser um R, aqui vai ser um R? Então, quanto que mede de P até Q? Então, a medida que vai de P até Q vai ser o quê? 2 R's. Concorda comigo? Ok? 2 R. E 2 R's, pessoal, é o que nós chamamos de diâmetro. É o diâmetro da circunferência. Então, o que é o diâmetro da circunferência? É um segmento que vai de um ponto até outro ponto da circunferência, porém passando pelo centro. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um ponto P aqui e um ponto Q aqui, já peguei P aqui, eu vou colocar um ponto R aqui, um ponto S aqui. Se eu ligar R até S, esse segmento eu posso chamar de diâmetro? Claro que não, porque ele não passou pelo centro. Bem? Esse aqui é diâmetro. Então, quando eu digo diâmetro, o diâmetro vai ter sempre o quê? 2 raios. Diâmetro é formado por 2 raios. Tudo bem? Bom, feito isto, até que é um pouquinho meio confuso, né? Feito isso, nós vamos voltar agora à nossa lei dos senos. É como que essa lei ela é enunciada, ok? Vamos lá. Vou pegar aqui o meu caderno, tá aqui, né? Então, vamos voltar aqui às nossas relações trigonométricas em um triângulo retângulo, tá? Lei dos senos diz o seguinte, eu vou ler o enunciado e depois eu vou melhorar. Claro, eu vou escrever simbolicamente, porque ele é meio complicadinho para entender. Então, diz o seguinte, a razão entre a medida de um lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto é constante e igual ao diâmetro da circunferência. Por isso que eu falei lá da circunferência, eu falei do raio e falei do diâmetro. Então, é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Nossa, quanta coisa apareceu aqui. Então, vamos melhorar isso aqui. Então, para melhorar, pessoal, eu vou trabalhar com as figuras. Eu vou desenhar uma circunferência, já que nós sabemos o que é uma circunferência, e vou desenhar agora um triângulo inscrito nessa circunferência. O que é um triângulo inscrito? Vamos para o passo, então. Ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, então, eu vou desenhar aqui uma circunferência. Faz de conta que é uma circunferência. Tá bom? Se é uma circunferência, nós temos um centro. Concorda? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 3 pontos dessa circunferência. Ó. Vou pegar um ponto aqui, vou pegar um ponto aqui e um ponto aqui. São 3 pontos.
Se eu ligar, vou dar um nome para os pontos, ponto A, ponto B, ponto C. Então eu posso fazer o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. Ligando esses 3 pontos, eu estou formando um triângulo. Então vamos lá? Eu vou formar esse triângulo aqui, ó. Ok? Ó. Pronto. Formei um triângulo. E esse triângulo, ele está inscrito na circunferência. Espera aí, professor, mas lá no enunciado apareceu circunscrito. Ok, vamos entender primeiro o que é inscrito. O que é um triângulo inscrito na circunferência? Então, ele é inscrito quando os vértices do triângulo são também pontos da circunferência. Então, tá aqui, ó, esse ponto pertence à circunferência, esse também e esse também. Portanto, os vértices são pontos da circunferência. E os vértices do triângulo. Portanto, a gente diz que esse triângulo está inscrito na circunferência. Ora, pessoal, se o triângulo está inscrito na circunferência, o que a circunferência faz com o triângulo? Circunscreve o triângulo. Então, o triângulo está inscrito na circunferência e a circunferência circunscreve. É uma circunferência circunscrita ao triângulo. Entenderam a ideia? Tá? Então, eu tenho uma circunferência e eu faço um triângulo inscrito nessa circunferência. O triângulo está inscrito, mas a circunferência está circunscrevendo, ela está circunscrita ao triângulo. Entenderam a ideia? Muito bem. Bom, mas o que significa isso? Significa que todo triângulo tem uma circunferência circunscrita. É um outro assunto que a gente poderia também aprofundar, mas não vamos fazer isso aqui. Tudo bem, pessoal? Todo triângulo tem uma circunferência circunscrita. E eu vou ter, então, o centro da circunferência, que não é necessariamente o centro do triângulo, ok? O centro da circunferência. E do centro da circunferência, eu vou traçar quem aqui? O raio. Tudo bem? Bom, o que diz o enunciado, então? Então, antes, né? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o triângulo, nasceu o meu triângulo. Esse é um triângulo qualquer, pessoal. Não estou falando que ele é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Pode ser retângulo? Pode ser retângulo. Pode ser acutângulo? Pode ser acutângulo. Pode ser obtusângulo? Pode ser obtusângulo. Não tem problema nenhum, pode ser qualquer triângulo. Mas para facilitar a gente escrever esse enunciado da forma simbólica, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, como vocês já sabem, trabalhamos bastante isso. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo B, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo C, tudo bem? A medida desse lado eu vou chamar de A, vocês também já sabem disso. A medida desse lado aqui, que é oposto ao ângulo C, ao vértice C, eu vou chamar de C minúsculo. E a medida desse lado aqui, fica um pouquinho confuso, porque eu coloquei aqui já o raio, eu vou representar essa medida por B. O que diz o enunciado, então? Vamos escrever ele aqui, ó. A razão entre a medida de um lado. A gente sabe que a razão eu obtenho dividindo, a razão é um quociente. Já falamos bastante sobre isso também. Então, a razão entre a medida de um lado, de um triângulo, e o seno do ângulo oposto. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a medida do lado de um triângulo e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Assim, vou escrever aqui, tá? Então, vou pegar aqui a medida do lado A. Então, a medida do lado A eu vou dividir pelo seno do ângulo A. Medida de um lado de um triângulo é a razão entre a medida de um lado peguei o lado A, e o seno do ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto ao lado A? É o ângulo A. Também essa questão de oposto já falamos bastante. Então, seno dividido pelo seno do A vai ser igual, é uma constante. Então, vai ser igual a quê? A mesma coisa que se eu fizer com o lado de medida B. É a mesma coisa que a medida do lado B dividido pelo seno do ângulo B, que vai ser a mesma coisa, é uma constante, vai dar sempre o mesmo valor, que a medida do lado C dividido pelo seno do ângulo C.
ok? E isto vai ser igual ao diâmetro da circunferência. O que é diâmetro? O diâmetro não tem 2 raios, eu mostrei lá. Então isso vai ser igual a quê? 2 vezes o raio, 2 vezes aqui. Olha que interessante, pessoal. Se eu pegar a medida do lado A, por exemplo, e dividir pelo seno do ângulo A, vai dar um número que é igual o dobro do raio. A mesma coisa acontece com o lado B e com o lado C. Tudo isso que eu falei pode ser demonstrado. Isto é uma verdade que a gente prova que isto é verdade. Isso é trabalhoso, mas pode ser demonstrado. Eu falei, não é objeto de estudo agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender, a gente vai assumir isto como sendo uma verdade, sem mesmo ter a prova, e vamos utilizar, então, esse conhecimento novo na resolução de problemas. Então, essa aqui é a lei dos senos, porque é um enunciado, estamos chamando de lei, que só envolve a razão seno. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aqui. Então, vamos repetir. Esta é a lei do seno. Medida do lado A dividido pelo seno do A é a mesma coisa que a medida do lado B dividido pelo seno B, que é a mesma coisa que a medida do lado C dividido pelo seno do C, que é igual a 2R. Só um detalhe, isso aqui não é igual a isso, isso não é igual a isso, então isso aqui é igual a isso, concorda? Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu posso, em determinadas situações, eu não preciso escrever a lei toda. Se isto é igual a isso, se isso é igual a isso, se isso é igual a isso, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, portanto, que a medida do lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual a 2R, concorda? Sim, não é tudo igual. Posso dizer que a medida do lado B dividido pelo seno do ângulo B também é igual a 2R, não posso? Posso dizer que a medida do lado C dividido pelo seno do ângulo C é igual a 2R. Posso dizer, se eu quiser, que a medida do lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual à medida do lado B dividido pelo seno do ângulo B, concorda? Então, eu vou utilizar esta lei, esse enunciado, da maneira que me for conveniente. Então, vai depender bastante do problema que eu estou resolvendo. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação disso aqui. Eu já selecionei aqui alguns exercícios. Bom, pessoal, esses exercícios que eu vou começar a fazer com vocês, são exercícios propostos, eles estão lá nos slides. Alguma turma já recebeu, algumas turmas já receberam os slides, outras não deu tempo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma foto dos slides e vou enviar para vocês via WhatsApp, tudo bem? Para quem não recebeu ainda. Mas vocês podem também fazer aqui pegar aqui os exercícios pelo vídeo, tá bom? O primeiro exercício é o seguinte, ó, determinar a medida do lado AB do triângulo ABC, sabendo que, ele me diz, ó, o lado BC mede 10 raiz de 2, o ângulo A mede 30 e o ângulo C mede 45 graus. Tem outros detalhes, tá, pessoal, que eu vou falando aos poucos, até porque a gente vai estudar também a lei dos cossenos. Depois eu vou ter que saber quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra. Eu vou falando aos poucos aí para vocês. Vai fazer muita informação de uma vez só. Mas vamos lá então. Melhor coisa, quando você vai resolver um problema, a melhor coisa é fazer um desenho, né? Então eu vou fazer com um desenho, é só uma ilustração, tá? Para nos ajudar na interpretação. Então o problema diz de um triângulo ABC. Então é meu triângulo ABC. Tudo bem? Então, isso aqui é meu ângulo A, isso aqui é meu ângulo B, isso aqui é meu ângulo C. O problema diz que o lado BC mede 10 raiz de 2. BC é isso aqui. Esse aqui mede 10 raiz de 2. Não precisa se assustar, já falamos bastante sobre isso. Raiz de 2, raiz de 3, né? São números irracionais que estão aparecendo em todos os momentos. O ângulo A mede 30, então esse ângulo aqui mede 30 graus. E o ângulo C mede 45, então esse ângulo aqui mede 45 graus. Tudo bem? Esse ângulo aqui ele não deu, claro que eu posso determinar, porque eu sei que a soma dos três tem que dar 180, mas eu não vou envolver ele. O que o exercício quer? Ele quer que calculemos a medida do lado AB. O lado AB é isso aqui, ó. Eu posso chamar isso aqui de X, pronto.
e faço agora a minha proporção e calculo o valor do x. O que diz a lei? Que a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual à medida do outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Vamos escrever isso então? O que eu quero calcular não é x, e x não é a medida desse lado, e o ângulo oposto a ele não é esse daqui de 45? Então o que eu vou escrever? Ó? X está para seno de 45. Por que eu falei está para? Porque eu estou usando a linguagem de proporção, tá bom? De razão, né? E consequentemente de proporção. Então, x dividido por seno de 45, x está para seno de 45, porque 45 está na frente do x, assim como, então, igual, esse lado aqui, essa medida aqui, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o 30. Então, assim como 10 raízes de 2 está para seno de 30 graus. Pronto. Escrevi aqui uma proporção baseada na lei dos senos. Agora, daqui para frente, não tem nada a ver mais com trigonometria, vocês sabem disso, é nossa matemática básica, ok? Então, eu sei que seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, e sei que seno de 30 vale meio, ok? Então, fica assim, ó, x está para raiz de 2 sobre 2, assim como, cuidado na hora que vocês forem trabalhar com isso. O sinal de igual está na frente desse traço de fração aqui. Vai virar uma confusão, assim como 10 raízes de 2 está para meio. Bom, como isto é uma proporção, eu posso usar a sua propriedade. Eu faço esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Bem, pessoal, aqui a gente já trabalhou bastante isso em sala de aula e cada um vai desenvolvendo o seu próprio método para resolver isso aqui, tá bem? O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. X vezes meio, multiplicar por meio. Multiplicar por meio é a mesma coisa que calcular a metade. Então, x vezes meio é o quê? Metade de x. Então, fica x sobre 2. X vezes meio. Meio x. Meio x. Igual. Esse vezes esse, ó. Esse vezes esse. Eu até vou escrever aqui, ó. Eu vou pegar, vou colocar 10 raízes de 2 e vou multiplicar com raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Tá? Esse vezes esse vezes esse. Por que eu fiz aqui? Para aqueles que têm mais dificuldade. Primeiro está multiplicando. Se está multiplicando, eu posso simplificar um numerador com um denominador. Aqui tem denominador 2, aqui tem numerador 10, dividido por 2, aqui vai dar quanto? 5. E aqui ficou 1. Não preciso mais. Preciso colocar denominador 1. Então, olha, já não tenho mais fração. O que ficou? 5 raízes de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é quanto, pessoal? 2. Vocês concordam comigo que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2? Tá? Também já fizemos bastante isso. Então, o que ficou? 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é quanto? 10. Portanto, x dividido por 2 é igual a quanto? 10. Tudo bem? Interessante, ó, sumiu a raiz e sumiu o denominador. Por quê? Eu simplifiquei. Cortei o 10 com 2, aqui ficou 5. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. E 5 vezes 2 é. Portanto, para concluir, o 2 que está aqui dividindo passa multiplicando. Portanto, x é igual a 2 vezes 10, que é 20, pessoal, tá? Portanto, está aí. A medida do lado AB é igual a 20. 20 o quê? Centímetros. Então, vem aqui e coloco centímetros. Pronto, pessoal. Resolvido o nosso problema. É o primeiro exercício que a gente faz. Ele é bem simples. É só uma aplicação mesmo da lei. Não tem muita interpretação. Então, é o primeiro exercício que a gente faz usando a lei dos senos. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui e eu volto com outros vídeos, fazendo outros exercícios, talvez um pouquinho mais exigentes. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até mais.